Se você está advogando, muito provavelmente você já se fez uma dessas perguntas. Advogado pode fazer marketing ou não pode fazer marketing? E dentro do marketing jurídico, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? Então você vai fazer uma postagem e você pensa, será que essa postagem pode ou não pode? Você tenta fazer alguma outra coisa e pensa, será que isso aqui pode ou não pode? E isso é uma dúvida que faz todo sentido, porque a advocacia, entre as outras profissões, tem particularmente mais restrições no que se refere à publicidade. Sempre foi uma profissão com bastante restrição no que diz respeito à publicidade, e com a chegada das novas tecnologias, então, redes sociais, tráfego pago, anúncios, começou a surgir cada vez mais dúvidas sobre o que é que pode e o que é que não pode. Isso começou a variar de um estado para outro, começou a ter divergências dentro da própria OAB, até que veio o provimento 205 de 2021, sobre o qual nós vamos falar nesse vídeo, que tenta esclarecer essas dúvidas e uniformizar esse entendimento de marketing no marketing jurídico a nível nacional. Então, nós vamos hoje abrir esse provimento e fazer uma análise comentada sobre as alterações, as mudanças, quais foram os entendimentos que foram adotados, até para que você possa saber o que é que você vai fazer e o que você não vai fazer dentro da sua advocacia, dentro do seu marketing jurídico, e para que nas próximas postagens que nós formos fazer sobre o trabalho empreendedor do advogado, sobre marketing jurídico, sobre a questão de publicidade, nós possamos sempre remeter a essa análise que aqui foi feita, para que você possa saber o que é que está dentro do permitido e o que é que não está dentro do permitido. Então, vamos lá fazer essa análise do provimento de marketing da OAB. Se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Thiago Bessa. Eu fiz esse canal com o intuito de nós compartilharmos um estudo prático do direito. Eu acredito que todo mundo que se formou na faculdade do direito e começou a atuar na prática jurídica do dia a dia, na prática jurídica da vida real, percebeu que muito do que nós vemos na faculdade não se aplica ao mundo real. E muito do que está no mundo real nós não vemos na faculdade. Então, com certeza, muitas pessoas, a maioria de nós, passa por dificuldades para aprender como é que funciona a prática jurídica no dia a dia. E justamente pensando nessa dificuldade pela qual eu passei, pela qual muitos dos meus colegas passaram e pela qual eu vejo muitas pessoas passando, eu tive a ideia de trazer aqui esse canal para um estudo prático do direito, compartilhando conhecimento sobre a prática jurídica no dia a dia, para que nós possamos entender de fato como é que funciona o direito na vida real, ou seja, as manhas do direito. Então, se você atua com prática jurídica, se você advoga, se você está começando a advogar ou já tem um tempo na advocacia, eu te convido a compartilhar conosco esse conhecimento sobre estudo prático do direito e a nos acompanhar no canal. Deixe aqui, inclusive, no comentário o que é que você tem dúvidas sobre a prática jurídica e quem sabe isso vira tópico de um tema para a gente conversar mais para frente. Então vamos lá, o provimento de marketing jurídico da OAB. Como eu dizia no início do vídeo, o provimento de marketing da OAB 205 de 2021 veio para uniformizar uma série de dúvidas sobre a possibilidade de exercer o marketing jurídico que estavam surgindo dentro da própria OAB. Então, eu não sei se vocês vivenciaram isso, talvez aqueles que são mais novos na profissão não acompanharam, mas houve um tempo em que havia divergência entre OABs de um estado para outro. Então, veja-se, você às vezes tinha dois estados limítrofes, próximos um ao outro, mas se você cruzasse a fronteira, você podia fazer uma determinada prática, e se você cruzasse a fronteira de volta, você não poderia fazer aquela prática. E veja-se que o concorrente que estava com o escritório no estado vizinho, muitas vezes adotava uma prática de marketing jurídico que beneficiava a captação de clientes, e quando ele cruzava a fronteira para o estado, você não podia fazer. Então, querendo ou não, aquele escritório estava se expondo para a captação de clientes do outro estado, porque muitas vezes eram territórios muito próximos, mas a pessoa que estava naquele estado não podia adotar aquela mesma prática. Terminou gerando uma concorrência desleal. Então, a título de exemplo, alguns estados permitiam a utilização de anúncios patrocinados, aqueles anúncios que você impulsiona no YouTube,
que você impulsiona no Instagram, que você paga para aparecer um anúncio no Google, e outros estados não permitiam. E com isso você começou a gerar uma série de problemas. A pessoa morava em um estado que permitia fazer uma publicação, essa publicação era exibida para uma pessoa que morava no outro estado, e aí naquele outro estado a OAB, a Comissão de Ética, tentava tomar alguma medida, mas o advogado morava no outro estado, mas a publicidade estava chegando no outro estado, e começou a virar uma bagunça. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer é que, de fato, eu acho super necessário essa uniformização. E um outro comentário que eu já faço logo de início sobre esse provimento é que eu acho que tem muitos pontos positivos, que representam um avanço muito grande sobre a forma que nós vínhamos enxergando o marketing jurídico, muito embora não seja uma revolução total, porque existem muitas normas que ainda são vigentes e um provimento não poderia modificar todas essas normas. Pois bem, passando para a análise do provimento, eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo e a gente vai mostrando aqui as partes mais importantes e fazendo comentários. Então tá aqui mostrando para vocês o provimento número 205 de 2021 da OAB. Foi publicado em 15 de julho de 2021. Aqui é aquela parte de introdução que não é interessante para a gente parar para ler isso aqui. E já começando aqui no artigo 1º, ela vai dizer, olha, é permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Então, ponto importante para a gente aqui. A gente já responde a primeira pergunta. É permitido sim o marketing jurídico? Tá. Mas agora nós temos que analisar o provimento para saber, dentro do que eles têm como marketing jurídico, o que é permitido e o que é que não é permitido, o que é que dá para fazer e o que é que não dá para fazer. Então vamos seguindo aqui. Parágrafo 1º. Primeiro, as informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e, quando envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de advocacia que responderão pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem excluir a participação de outros inscritos que para ela tenham concorrido. Sempre que solicitado pelos órgãos competentes para a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas, sob pena de incidir da infração disciplinar prevista no artigo 34, inciso 16 do Estatuto da Advocacia e da OAB, entre outras eventualmente apuradas. Tá, o que ele está dizendo aqui? Que você, primeiro, pode fazer o seu marketing, mas você não pode mentir. Então as informações têm que ser verdadeiras. Primeiro ponto. E o segundo ponto, ele está dizendo, olha, toma cuidado, porque a OAB pode a qualquer momento solicitar a fonte da informação que você está divulgando. Então, não basta você dizer que é verdade. Se você for solicitado, você tem que provar por que é verdade aquilo que você está falando. Bom, até aí tranquilo, eu acho justo e evita muita fake news dentro da advocacia. Então, um ponto positivo aqui dentro da regulamentação que eu acho que faz todo sentido. Vamos seguindo. Aqui, a norma aqui no artigo 2º vai definir alguns conceitos que vão ser trabalhados nessa lei. Isso é muito comum dentro do direito, nós que advogamos, nós que trabalhamos com direito, sabemos que isso é muito comum em normas jurídicas, definir o conceito pela legislação. E quem se aprofunda no estudo do direito sabe que isso já é muito criticado na doutrina, né? Não é muito bem vista a definição de conceitos em lei, porque o que dizem os estudiosos? Olha, a lei vai definir o que é a lei, mas cabe aos estudiosos, à doutrina, aos doutrinadores, aqueles que praticam o desenvolvimento da ciência naquela área, definir o que é que significa cada conceito. Então não cabe à lei muitas vezes definir o que é aquele conceito. Eu já vi críticas nesse sentido ao provimento, dizendo que, olha, tem conceitos aqui que não condizem com os conceitos de marketing no mundo real, e aí eles estão forçando um conceito aqui que é diferente do que os estudos dizem. Por outro lado, eu acho isso aqui uma iniciativa interessante porque evita dúvida na interpretação. Eu acho que quanto mais a gente tem de forma clara ali o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito, evitando dubiedade, você tem uma atuação mais tranquila, mais segura. Então, não é interessante que você vá, toda vez que vai fazer alguma coisa relacionada à sua advocacia, fique pensando, isso aqui pode, o que não pode, você interpreta de uma maneira, acha que pode, e depois você toma uma notificação, uma penalidade. Então, o interessante, na minha visão, é que o mais claro, quanto mais claro, melhor. Então, ponto talvez positivo aqui para que sejam definidos já os conceitos, a despeito dessa crítica, né, de que cabe a definição de conceitos, cabe a doutrina, eu acho que reduz um pouco a margem para uma interpretação mais aberta. Então, o provimento vai dizer aqui, o marketing jurídico. O que é marketing jurídico? É a especialização do marketing destinado aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia.
Isso aqui é uma parte que eu acho que não tem tanta relevância. Segundo ponto, marketing de conteúdo jurídico. Estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação, voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado, o escritório de advocacia. Beleza, publicidade, o que é? Meio pelo qual se tornam públicas as informações a respeito das pessoas, ideias, serviços ou produtos, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Pessoal, estou lendo rápido aqui, porque esse provimento está disponível aí nas redes da OAB, basta você baixar e ler com calma. Então o intuito aqui não é esse, o intuito é que a gente possa comentar essas regras aqui para a gente sair desse vídeo definindo o que a gente pode fazer e o que não pode fazer dentro do marketing jurídico, a título de divulgação, principalmente de rede social, dessas novas tecnologias, que é o que gera mais dúvida, acredito eu. Então, 4. Publicidade profissional, meio utilizado para tornar públicas as informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados do perfil da pessoa física ou jurídica inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Isso aqui traz outra observação importante. Muita coisa que está dito aqui tem base em outras normas já mais antigas da OAB, principalmente no Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, muitas vezes eles vão fazer menções a artigos do Código de Ética e Disciplina da OAB, e foi deixado claro, quando foi feito esse provimento, que o provimento não pode alterar o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, na verdade, foi uma tentativa de interpretar o Código de Ética e Disciplina da OAB à luz de novas mudanças sociais que não existiam na época que o código foi feito. Então, aqui no provimento nós temos uma tentativa de uniformizar interpretações das normas da OAB, e não de criar uma nova norma. Juridicamente falando, é isso. Então, 5. Publicidade de conteúdos jurídicos. Divulgação destinada a levar ao conhecimento do público conteúdos jurídicos. Os pontos aqui eu já trago para vocês aqui que os mais importantes, na minha visão, são esses conceitos aqui de publicidade ativa e publicidade passiva. Então ele vai dizer, publicidade ativa é a divulgação capaz de atingir um número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Enquanto isso, nós temos lá para baixo, cadê o negócio? Sumiu. E você, meu filho? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Bom, 6, cadê o 7? O 7 tá... Parece que sumiu uma página aqui. Bom, aqui. Publicidade ativa. Erros técnicos aí, vai para os bastidores. Então, 7. Publicidade passiva. Divulgação capaz de atingir somente público certo que tenha... Porra, sumiu uma parte do negócio aqui que eu não sei para onde é que foi. Deixa eu dar uma pausazinha no vídeo aqui para ver se eu consigo ajeitar isso e eu volto mostrando para vocês. Voltei aqui com a norma, tive que ajeitar aqui o documento e a forma que deu para ficar aparecendo foi assim, ficou meio embolado, mas dá para vocês verem aqui. Então nós paramos em publicidade ativa e publicidade passiva. Publicidade ativa, divulgação capaz de atingir um número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. 7. Publicidade passiva, divulgação capaz de atingir somente público certo, que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados, bem como por aqueles que concordem previamente com o recebimento do anúncio. Pessoal, isso aqui é importantíssimo porque, primeiro, a maioria dos anúncios pagos impulsionados no Instagram, Facebook, YouTube, são publicidade ativa, porque você está passando ali a sua rede, o seu feed, aparece ali aquele vídeo. Aí aparece ali, vídeo patrocinado. Isso é o quê? Publicidade ativa. Você não pediu para ver aquele anúncio. Você está no YouTube e aparece aquele anúncio no início do vídeo. Às vezes você não pode pular, ou às vezes você tem que esperar alguns segundos para pular. Isso é o quê? Publicidade ativa. Agora, o que é essa publicidade passiva? Divulgação capaz de atingir somente público certo, que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Isso aqui, pessoal, quem já fez tráfego pago vai ver que, por exemplo, no Google, você tem a oportunidade de colocar um anúncio pago e dizer assim, olha, se as pessoas buscarem por tal assunto, o meu anúncio vai aparecer primeiro. O meu link vai aparecer primeiro. Então a pessoa vai lá no Google e pesquisa
ação de tal coisa. Aparece o seu link lá primeiro com a informação de que é patrocinado porque você pagou para aquele link ser exibido em cima do seu anúncio. Então, isso é uma publicidade passiva, segundo o que está dizendo aqui o conceito, porque há um público certo que buscou informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Nesse caso aqui, no exemplo que nós demos, ele buscou informação sobre o tema anunciado. Mas a pessoa pode também lá no Google digitar o seu nome, por exemplo, Tiago. Digitou no Google, apareceu advogado Tiago, e aí apareceu a minha página. Ou seja, eu posso patrocinar o link para que isso aconteça, porque mesmo que eu tenha um site, é possível que a pessoa busque meu nome no Google e aquele site não apareça, porque ele não está bem posicionado dentro da rede de buscas. Mas quando você patrocina, tem como você colocar esse site lá em cima. Mas veja que a pessoa está procurando o seu site, ou está procurando uma informação sobre a qual você está falando no link que foi disponibilizado. No YouTube isso também acontece. Você tem como colocar ali para quando a pessoa pesquisar, e lembre-se que o YouTube é da Google, né? A Google é dona do YouTube, então no YouTube o raciocínio é o mesmo. Você tem como pesquisar ali por vídeo sobre determinado tema e você pode anunciar para aquela pessoa para que esse anúncio apareça somente quando ela buscar pelo tema X. Então isso seria uma publicidade passiva. Você está fazendo publicidade, mas depende da pessoa procurar por aquele tema. Então, dentre esses conceitos aqui que foram definidos, eu acho que os mais importantes são esses dois, porque são os que têm mais repercussão, mais relevância prática. E aqui, 8. Captação de clientela. Para fins desse provimento, a utilização de mecanismos de marketing que, de forma ativa, independentemente do resultado obtido, se destinam a angariar clientes pela indução à contratação do serviço ou estímulo do litígio, sem prejuízo do estabelecido no Código de Ética e Disciplina e regramentos próprios. Tá bem. Um ponto importante que eu quero falar aqui é que, quando eu falei no início do vídeo sobre captação, normalmente a OAB e as normas de ética da OAB tratam a captação de clientela como algo equivocado. Como a captação de clientela como algo em que você induz uma pessoa a um litígio ou de alguma forma tenta induzir um benefício que não existe na realidade, tenta manipular aquela pessoa para que ela contrate seu serviço. Ocorre que, quando eu me refiro à captação no início do vídeo, eu falo no sentido de prospecção de clientela. Veja que todos nós somos advogados e nós temos a advocacia como profissão. Se você tem a advocacia como profissão, presume-se que você paga suas contas com o dinheiro que você ganha advogando. E se você paga suas contas com o dinheiro que você ganha advogando, você tem que ter cliente, você tem que receber pelo serviço que você presta. Então não é caridade, não é pro bono. A advocacia é uma profissão. Então até algumas ressalvas contra essa ideia de proibição da mercantilização da advocacia. Mas o que é mercantilização? É você vender o seu serviço por um preço? Todas as profissões fazem isso. Então eu entendo que existe uma tentativa de impedir um exagero que viole uma ideia de ética para tentar ter condutas fraudulentas, para tentar de alguma forma violar a boa-fé, enganar as pessoas, induzir as pessoas ao erro. E isso eu acho que de fato tem que ser reprimido. Agora a gente tem que entender que nós somos profissionais e nós dependemos da nossa profissão para viver, e nós temos que vender o nosso serviço. Então, prospecção de clientes, quando eu utilizo aqui, eu utilizo não com um sentido pejorativo de que se está desrespeitando alguma norma, mas no sentido de que você tem uma profissão e você tem que, de alguma maneira, trazer os clientes até o seu escritório para que você possa atendê-los de uma forma ética, prestar o serviço, receber pelo seu serviço e pagar suas contas de casa, tá? Então, eu faço essa ressalva porque, apesar de eu não ter usado a palavra captação nesse sentido no início do vídeo, muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós vemos a palavra captação na norma, vai estar se referindo a alguma tentativa de prospecção de clientes que viole as normas éticas da OAB. E aí a gente chega aqui no artigo 3º. A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar a captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Aqui que a gente estava falando. Publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade. Isso aqui, eu acho que é um ponto-chave aqui de todo o provimento, porque nós vamos ver que tudo que ele fala à frente é baseado nisso aqui. Olha, você pode informar
você pode trazer uma informação jurídica, você pode trazer um conteúdo jurídico. Olha, existe uma decisão do STF que definiu o tema tal, pacificou o tema tal, e a partir desse ponto, as pessoas que estão na situação X têm direito a Y, e beleza, só que você não pode, em regra, anunciar o seu serviço. Olha, entre com a ação que você vai ganhar. A gente vai ver aqui na frente, você não pode nem anunciar o seu serviço, nem prometer resultados. Então, basicamente vai ser isso. O que você vai poder fazer vai ser informar, trazer conteúdo, que eu acho que já é bastante interessante. Primando pela descrição e sobriedade. Beleza. Aí aqui a gente volta para aquilo que a gente falou. Não podendo configurar a captação de clientela e não podendo configurar a mercantilização da profissão. Então, a gente tem que definir o que é direito, o que é captação de clientela e o que é mercantilização da profissão. Mas não vale a pena a gente entrar nessa discussão aqui na análise do provimento. Entende-se que quando o provimento fala de captação de clientela ou de mercantilização, se está falando de uma tentativa de comercializar o seu negócio violando normas éticas e de trazer clientes violando normas éticas. Mas eu falo isso lembrando que é necessário compreender a necessidade de trazer cliente e de capitalizar o seu negócio, ou seja, vender o seu serviço para que você tenha algum lucro com isso. Então, captação e mercantilização, leia-se captação e mercantilização ferindo normas éticas do AB. Bom, continuemos. Referência vedado, né? O que é vedado? Referências direta ou indireta a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade ou, sumiu de novo aqui o negócio, ou descontos e reduções de preços como forma de captação de clientes. Não sei por que está assim, mas dá para ler aqui, né? Então, como eu falei para vocês antes, você vai trazer um conteúdo, mas você não pode falar, olha, tem essa tese aqui, que o STF aprovou, quem está nessa situação tem direito a isso, e ó, aproveita e contrata meu serviço, que o valor é só X, e se você contratar até tal hora, você vai ter um desconto. Você não pode fazer isso, você tem que divulgar o conteúdo, e beleza, se a pessoa quiser, a partir daquele conteúdo, entrar em contato com você, aí você vai conversando em atendimento com ela, apresentar o seu serviço, apresentar o valor do seu serviço, e assim por diante, dentro de um atendimento. Mas na sua publicidade veiculada, você não pode já chegar ali apresentando um valor de honorário. Beleza. Acho razoável, até porque existem essas vedações que já são feitas nas normas de ética que já existiam, que não podem ser revogadas por meio de provimento. Então, ainda que houvesse um interesse em revogar isso aqui, é necessário observar essas normas que já existiam. Aí ele vem aqui 2. Divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar danos a clientes, a outros advogados ou à sociedade. Isso aqui eu acho a parte mais importante do provimento. Eu acho que é a vedação com a qual eu mais concordo. Então, quando a gente fala de garantir a verdade das informações e de ser vedado que você induz outras pessoas a erro, basicamente é isso. Ser antiético é você mentir e induzir os outros a erro. Então, você vai chegar para o cliente, ó, isso aqui é causa-ganha. Cara, você que garantia que você tem que essa causa vai ser ganha? Você é amigo do juiz, você conversou com o juiz, você comprou o juiz, como é que você sabe que vai ser ganha? Então, assim, isso aqui você tem direito conforme tese e tal do STF, mas vamos na justiça, a gente vai discutir isso aí. Quando a causa tiver ganha, vai ser quando tiver uma sentença procedente transitada em julgado, aí a causa tá ganha. Então são as coisinhas assim que, de fato, a indução de pessoas a erro, olha, isso aqui você tem direito, sabendo que não tem direito, ou mesmo você não saiba, se você por ignorância própria induzir outro a erro, você tá errado também. Então por isso diz lá no provimento, ó, você tem que resguardar a verdade das informações que você divulga, podendo inclusive a OAB solicitar a fonte, você tem que apresentar. Então, eu divulguei isso aqui. Mas eu não sabia que era mentira. A OAB solicitou a fonte. Você não tem a fonte? Mas eu não sabia que era mentira. Mas você divulgou, você tem que saber de onde é que você está tirando isso, né? Então, eu acho aqui uma previsão razoável e uma das mais importantes que a gente tem aqui dentro do provimento. Continuemos. Anúncio de especialidades para as quais não possua título certificado ou notória especialização, nos termos do parágrafo único do artigo 3º-A do Estatuto da Advocacia. Isso aqui eu acho um ponto importante, porque já houve essa discussão. Há muito tempo eu podia colocar no meu cartão, por exemplo, meu cartão de visitas, que eu sou especialista em tal área, sem ter um título de pós-graduação que diga que eu sou especialista em tal área. Beleza. Só que, de certa forma, ainda é um pouco aberto isso aqui, porque ele diz anúncio de especialidades para as quais não possua título certificado. Aí ela se refere aqui, de fato, ao título, penso eu, de pós-graduação, da especialização que você faz em uma determinada instituição, ou notória especialização. Aí ela deixa aberto o que é notória especialização. Às vezes o cara não tem uma pós-graduação, mas atua há tantos anos, ele fica um pouco aberto. Eu acho que é um pouco difícil de definir isso aqui.
Dá até para a gente colocar para ver o que é esse artigo 3º do Estatuto. Estatuto da Advocacia. Tá aqui, Planalto, artigo 3º-A. Serviços profissionais de advogados são, vou colocar aqui para vocês verem. Vejam se vocês conseguem ver aí. Tá aqui. 3º-A. Serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei, incluído pela Lei nº 1439 de 2020. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades permitem inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Bom, como é que prova isso aqui? Sinceramente não sei. Então, se a tentativa deles era tentar restringir, eu acho que é parcialmente válido, porque ela coloca aqui, pelo menos tem um requisito. Ela especifica que você tem que ter o título, mas depois ela deixa essa cláusula aberta aqui, ou notória especialização, remete ao artigo do Estatuto da OAB, você chega no Estatuto da Advocacia, também é meio aberto, né, como a gente leu, e tá aí. Então, a princípio, ou você tem o título, especialização por alguma faculdade reconhecida pelo MEC, ou você tem uma notória especialização que você vai ter que comprovar dentro daquilo que está no Estatuto de Ética. Eu não sei qual vai ser o critério de avaliação para isso aqui. Aí, quarto, utilização de orações ou expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação. Muito aberto também. O que é expressão persuasiva, de autoengrandecimento ou de comparação? Autoengrandecimento, beleza, eu sou o melhor nessa área, eu sou o top, eu vou prestar uma advocacia melhor do que qualquer outro, tranquilo. Mas de comparação com outro profissional, bom, expressões persuasivas, principalmente nessa parte de expressões persuasivas, eu acho que é a que fica mais aberta. Mas está aí a previsão, e aí vai dar margem para, no caso a caso, alguém da comissão de ética, do tribunal de ética que estiver julgando, analisar se houve uma violação ou não. Beleza. 5. Distribuição de brindes, cartões de visita, material impresso ou digital, apresentações do serviço a fim de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. Isso aqui é a velha proibição da panfletagem, de dar canetinha, de dar não sei o que, você pode dar o cartão de visita. Então isso aqui é uma regulamentação antiga. E eu acho que o que se acrescentou aqui foi essa parte do ambiente virtual, que antes você não podia panfletar no ambiente presencial e agora você não pode panfletar nem no ambiente presencial nem no ambiente virtual. O que é que seria esse dar material digital? Talvez um e-book, mas assim, normalmente quando a pessoa baixa um e-book, a pessoa tem uma conduta ativa de entrar e baixar. Então, enfim, eu acho que vai ficar de certa forma também um pouco aberta a parte de fiscalizar isso aqui, mas eu acredito que seja, sinceramente, uma das partes mais irrelevantes aqui, né, dentro dessa ideia de provimento de marketing para regulamentar essas novas situações de redes sociais, até porque essa parte de panfletagem é algo que já é muito antiga e já é muito manjada dentro do entendimento da OAB. Então, beleza. Parágrafo 1º. Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética e Disciplina, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de serviços, sendo vedada a promoção pessoal. Como ele fala, torna público o perfil profissional e informações atinentes ao exercício. A divulgação tem que ser discreta e informativa, mas você não pode fazer promoção pessoal. Outra parte que eu acho um pouco estranha. Tá, se eu estou divulgando a informação com o intuito das pessoas conhecerem o meu perfil, indiretamente eu estou fazendo uma promoção pessoal. Mas aí fica mais uma vez aberto. O que é promoção pessoal? O que é uma divulgação de perfil profissional? Pô, eu entendo que se você se restringir a divulgar informação sem dizer que eu sou o melhor, sem dizer me procure, sem dizer compre comigo, já você evita uma situação dúbia que possa te levar
a responder um processo. Então, acho que se você se restringir dentro disso aí, que eu acho que já é um campo ótimo você trabalhar divulgando informação, já tem um espaço grande para você fazer seu marketing jurídico, dá para a gente falar sobre muita estratégia de marketing jurídico dentro da divulgação de informação. Não tem necessidade de você utilizar uma promoção pessoal aqui, que a gente pode considerar um enaltecimento com elogios próprios. Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa que fica aberta aqui. Muita coisa melhorou, de fato uniformizou muitos entendimentos, mas muita coisa ainda ficou aberta com esse provimento. Vamos seguindo. Parágrafo 2º. Os consultores e a sociedade de consultores em direito estrangeiro. Isso aqui é a parte de direito estrangeiro, quem for especificamente dessa área para ler. Não vou entrar nisso aqui. Artigo 4º. No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva. Olha, pessoal, que eu falei disso aqui no início do vídeo. Conteúdos jurídicos pode ser utilizada a publicidade ativa ou passiva. Acho que isso aqui é a parte mais importante desse provimento, no sentido de que altera aquilo que estava em divergência, que pacifica aquilo que estava em divergência. Porque essas partes que eu falei que são importantíssimas, referentes à verdade do que você diz, a você prestar conta da fonte, a você não poder induzir outros a erro. Pô, isso é importantíssimo, mas é algo que meio que você já sabe desde sempre. Agora, quando a gente define isso aqui, eu posso fazer publicidade ativa ou passiva, e eles definem lá no início o que é publicidade ativa ou passiva. Em outras palavras, o provimento está dizendo, olha, você pode sim fazer seu anúncio patrocinado lá no Instagram, você pode sim fazer seu anúncio patrocinado lá no YouTube, você pode sim fazer seu anúncio patrocinado lá no Facebook, desde que informativo, respeitando aquelas proibições, mas você pode pagar para aquilo ser exibido para a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja buscando por aquele conteúdo. Então, isso eu acho que fica bem claro com esse ponto aqui, e eu acho que é o ponto principal desse provimento, no sentido de esclarecer algo que estava sendo divergência entre estados dentro da própria OAB. Então, ponto para o provimento nesse sentido aqui, e esclarecer uma questão controversa. Ele, desde que não seja incutida a mercantilização, a captação de clientela, mais uma vez, aquilo que nós falamos, que sempre eles falam de mercantilização e captação de clientela como um descumprimento das normas da OAB, mas vamos entender aqui como uma mercantilização, como uma comercialização do serviço que de qualquer forma viola essas normas de ética aqui da OAB, porque a comercialização vai existir, senão você não vive, não compra seu pão. E a captação de cliente como uma prospecção, uma atração de clientes que diz respeito a essas normas. Por quê? Captação no sentido de que você de alguma maneira vai ter que trazer o cliente para fechar com você, isso tem que existir, porque se você não tiver cliente, você fecha o escritório. Então, leamos aqui mercantilização e captação como a mercantilização desrespeitando a norma e a captação desrespeitando a norma. Tranquilo. O emprego excessivo de recursos financeiros. Isso aqui também eu acho que é super aberto. O que é excessivo? Se eu gasto R$1.000 com propaganda, é muito? Se eu gasto 10 mil, se eu gasto 100 mil, se eu gasto 1 milhão, quando que passa a ser muito? Quando que não é muito? Pouco aberto, mas beleza. Sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou não, mais uma vez, ela reafirma essa possibilidade, sendo admitida a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, desde que respeitados os limites impostos pelo inciso 5 do mesmo artigo e do anexo deste provimento. Então, vamos lá ver o que diz o Código de Ética e Disciplina nesse artigo. Tá? Deixa esse código aberto aqui em algum lugar. Aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Código de Ética e Disciplina. Está na tela para vocês. Qual é o artigo que ele fala? Ele fala do artigo... Ele fala do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. 40 do Código de Ética e Disciplina, está aqui. Os meios utilizados para publicidade profissional sejam compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior. Sendo vedados a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Então, eu acho que isso aqui não interfere muito, porque a gente está basicamente tendo esse provimento voltado para esclarecer questões voltadas às novas tecnologias, que basicamente envolvem redes sociais, YouTube, Google. Então, rádio, cinema e televisão é uma coisa que não é nova, né? Uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Então, tá, advogado não pode usar outdoor, tranquilo.
As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores e em qualquer espaço público. Também não pode. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros. Tá, coisa que a gente já sabia, né? E o fornecimento de dados de contato, isso aqui é importante. O fornecimento de dados de contato como endereço, telefone, colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Por que eu digo que isso é importante? Porque quando nós voltamos aqui para o provimento, ele vai dizer, admite-se a publicidade de conteúdos jurídicos e a identificação profissional com qualificação e títulos, desde que verdadeiros e comprováveis quando solicitados pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a indicação da sociedade da qual faz parte. Isso aqui, tranquilo, a gente já falou que você tem que divulgar o conteúdo e comprovar. Na divulgação da imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, isso aqui é um ponto importantíssimo também, pessoal. Vamos deixar isso aqui de guardado e vamos falar disso aqui só para a gente fechar aquele raciocínio, porque aí ele volta para o artigo 40 lá. Ele vai falar, para fins do previsto no inciso 5 do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade de inscrição. Então, volta para isso aqui que eu falei, pessoal, isso aqui é importante. O que eu disse que era importante? Aqui. Bom, aqui. Aqui. Eu falei, ó, isso aqui é importante. Por quê? Porque é justamente isso aqui que ele menciona aqui, ó. Inciso 5 do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. Então, a gente vem aqui para o inciso 5 do artigo 40, ele vai dizer que é vedado o fornecimento de dados de contato como endereço e telefone, endereço, entenda-se endereço físico e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão e veículos de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Então vamos lá. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está basicamente proibindo, porque ele faz aqui a menção que para fins previstos equiparam-se a e-mails todos os dados. Então veja, o que é que fica proibido? Fica proibido endereço físico, porque se o e-mail pode, então o endereço de e-mail pode. Então proíbe o endereço físico e proíbe o telefone. Você não pode colocar seu endereço físico e não pode colocar seu telefone. Mas você pode colocar um e-mail. E aqui é o pulo do gato. Eles equiparam-se a e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório. Veja-se, todos os dados de contato, mas ele fala, desde que em caráter informativo, respeitados aqui, tal. Todos os dados de contato e meios de comunicação. Lembrando que lá no artigo, no inciso 5 do artigo 40, ele veda telefone. Então, todos os dados de contato, entendo eu que exceto o telefone, porque está vedado lá no provimento. Então, você pode colocar Instagram, você pode colocar seu Facebook, você pode colocar seu TikTok, você pode colocar seu YouTube, você pode colocar seu LinkedIn, você pode colocar seu WhatsApp, porque aqui ele acrescenta, e os aplicativos de mensagens instantâneas. Então, o aplicativo de mensagem instantânea utilizado hoje no Brasil, normalmente é o WhatsApp ou o Telegram, mais o WhatsApp. Mas veja-se que o WhatsApp e o Telegram, que são aplicativos de mensagens instantâneas, normalmente são vinculados ao seu número de telefone. Então, você não pode vincular o número de telefone, mas você pode vincular como uma referência ao aplicativo de mensagem instantânea, que é o WhatsApp. Então, entendo eu que você pode colocar o seu número, que é o número do WhatsApp. É o que se entende aqui do parágrafo 3º do artigo 4º do provimento. Então, todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou do advogado, inclusive os endereços de site, das redes sociais. Então, site, beleza, página na internet. Das redes sociais, Instagram,
Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, redes sociais. E os aplicativos de mensagens instantâneas, leia-se WhatsApp e Telegram, podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade e descrição. Então isso aqui também é importantíssimo, e agora você sabe que você pode colocar lá no seu vídeo menção à sua rede social, me siga no Instagram, me siga no Facebook, tá aqui meu WhatsApp, entre em contato pelo WhatsApp, porque tá falando que aplicativo de mensagem instantânea pode. Tá aqui meu Telegram, entre em contato com o Telegram, entre no grupo do Telegram para a gente compartilhar mais informações sobre isso. Então, aqui está esclarecendo esse ponto que eu acho que é importantíssimo dentro da prática, dentro da realidade, do que é que você vai fazer ou não. Beleza. Parágrafo 4º. Quando se tratar de venda de bens e eventos, livros, cursos, seminários ou congressos, cujo público-alvo sejam advogados, estagiários ou estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, observadas as limitações do caput desse artigo. Então, isso aqui serve para mim neste momento que estou fazendo um conteúdo para advogados, ou eventualmente o estudante de direito que vai advogar e já está assistindo o meu vídeo nesse momento. Né? É um canal de prática jurídica, mas quando nós estamos fazendo um vídeo de marketing jurídico para advogados, sobre a norma de regulamentação de marketing jurídico da OAB, subentende-se que é um conteúdo destinado ao advogado ou alguém que pretende ser advogado. E aí ele permite. Ele diz que mesmo que o meu público-alvo seja advogado, estagiário, estudante de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, ou seja, eu posso fazer anúncio para aparecer para as pessoas que estão assistindo, mesmo que elas não estejam pesquisando por esse tema, certo? Vedado as limitações, observadas as limitações do caput. Então, eu não posso chegar aqui oferecendo um curso para vocês, né, fazer um anúncio já oferecendo um curso. Olha, pessoal, eu tenho um curso de não sei o que, vá lá e compre. Olha, pessoal, tá aqui o valor disso, porque é proibida a especificação de valor. Se bem que isso não está no caput. E pode ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não seja incluída a mercantilização, a capitalização de clientela ou emprego acessível de recursos financeiros, sendo admitida a utilização de artigos pagos. Então, quando ele me faz menção ao caput, na verdade é isso aqui. Conteúdos jurídicos poderá ser utilizada publicidade ativa ou passiva, desde que não seja incluída a mercantilização, captação de clientela ou emprego acessível de recursos, sendo admitida a utilização de anúncios. Então, veja-se que nessa parte aqui de quando o público-alvo é advogado, estagiário, estudante, eu tenho que respeitar aquilo que está no caput, mas eu posso, então, fazer a minha venda de bens e eventos, livros, cursos, seminários ou congressos. Veja que aqui ele está sendo claro, ele não está falando de conteúdo informativo, ele está falando de venda de bens e eventos. Venda de bens e eventos. Então, eu posso fazer publicidade ativa para divulgar o meu curso, divulgar o meu livro, divulgar o meu seminário, divulgar o meu congresso, posso anunciar já com o valor, já com o que é que tem, o que é que não tem, anunciar o meu negócio, desde que eu respeite o que está no caput. O que está no caput é que não pode mercantilizar, não pode ter captação de clientela e não pode ter emprego acessível de recursos financeiros. Então, basicamente, é isso para essa parte de anúncio. Quem eventualmente vai vender um curso, quem eventualmente vai divulgar um congresso, que é também o que já é feito. Né? As faculdades divulgam faculdade de direito, divulgam congresso de direito. Então, aqui está tranquilo, tá ok. E parágrafo 5º. É vedada a publicidade a que se refere o caput mediante o uso de meios ou ferramentas que fluam de forma fraudulenta no seu impulsionamento ou alcance. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? É vedado você fazer uma coisa que é fraude. Não precisaria dizer, mas é bom repetir, né? Então vamos continuando. Artigo 5º. A publicidade profissional permite a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação não vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos ou publicações, em qualquer mídia que vise destacar ou eleger profissionais como detentores de destaque. Posso fazer meu anúncio, mas ganhei um prêmio de uma premiação local na minha cidade para melhor advogado. Ganhei um prêmio sei lá, de alguma coisa aí acadêmica ou dentro do direito. Eu não posso fazer um anúncio, pegar lá eu recebendo um prêmio, a foto ou vídeo recebendo um prêmio e fazer um anúncio e dizer, olha, estou aqui, o advogado ganhador do prêmio tal, contrate meu serviço, ou me siga, porque aí
que seria uma ideia de enaltecimento pessoal que eles vedam lá em cima. Tranquilo. É permitida a utilização de logomarca em imagens, inclusive fotos dos advogados e do escritório, assim como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização de logomarca e símbolos oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso aqui é importante, pessoal, porque eu já vi o pessoal fazendo uma divulgação um pouco equivocada desse artigo, porque mais para frente a gente vai chegar nesse momento que se diz que é proibida a divulgação nos anúncios pagos de publicidade ativa de dimensões do seu escritório, fazer a ostentação do escritório, do bem material e tal e tal. Só que é importante a gente deixar claro que é proibida a divulgação naquelas circunstâncias que são mostradas lá para frente. Então, quando houver um anúncio pago, quando houver a exibição de dimensões, tal e tal, a gente vai chegar lá, mas eu já estou antecipando. Porque eu já vi gente dizendo por aí, olha, o advogado não pode mostrar escritório, porque é publicidade vedada, o advogado não pode fazer não sei o que, tá errado. Por quê? Porque o provimento está dizendo aqui, é permitida a utilização de logomarca e imagens, inclusive fotos dos advogados e do escritório. Então você pode postar lá a foto do seu escritório, desde que chegando lá para frente a gente vai ver algumas restrições que o código coloca. Então, poste sua foto tranquilo, poste a foto do seu escritório tranquilo, que o provimento está dizendo expressamente que você pode fazer isso. Beleza. É permitida a participação do advogado e da advogada em vídeos ao vivo ou gravados na internet ou nas redes sociais, assim como em debates e palestras virtuais, desde que observadas as regras dos artigos 42 e 43 do Código de Ética e Disciplina, sendo vedada a utilização de casos concretos ou a apresentação de resultados. Então, tem dois pontos aqui. O provimento faz essa menção aos artigos 42 e 43 do Código de Ética e Disciplina, porque, como eu já disse no início do vídeo, o provimento ele não pode revogar um código. Então, a norma que está no código continua vigente e o provimento é interpretativo. Então, quando o provimento fala sobre um tema que está regulado no código, ele tem que mencionar que tem que respeitar o que está lá no artigo tal. Vou colocar aqui para vocês. Cadê o... Tá aqui. Qual é o artigo que ela fala? É o artigo 42 e 43. Tá aqui. É vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matérias jurídicas nos meios de comunicação social. Então, pessoal, é vedada a caixinha de pergunta? Não. Mas veja que se na sua caixinha de pergunta você fica fazendo consulta jurídica individualizada, aí tem essa proibição aqui. Lembrando que não é uma consulta que você faz na caixinha, não é uma resposta que você dá na caixinha, é uma conduta reiterada, habitual. Ou seja, subentende-se aqui que você está utilizando a caixinha de pergunta para burlar a impossibilidade legal de fazer uma consulta gratuita na internet. Então você bota lá a caixinha, mande sua pergunta. Aí o cara, doutor, meu marido me largou, minha mulher me largou, meu filho me bateu, e aí aconteceu isso e isso, o que é que vai acontecer? Aí você responde, olha, na sua situação acontece isso, isso e isso, você pode acontecer isso, 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 isso. Você está dando uma consulta. Aí chega outro, na outra caixinha, doutor, aconteceu isso, isso e isso, roubaram meu carro, e aí o que é que vai? Aí o cara vai, você vai ter que entrar em uma ação assim, assim, contra o seguro, contra não sei mais daqui. Você está dando uma consulta. Aí chega outro cara na caixinha de perguntas. Doutor, aconteceu que não sei o quê. Então você está dando consultas na caixinha. Você não está fazendo uma caixinha para compartilhar conhecimento, trazer informações. Você está respondendo casos concretos com consultas com habitualidade. Então uma tentativa de burlar a norma da OAB tem aqui essa vedação. Ok. Inciso 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Ou qualquer causa, então, que não seja que você não seja o advogado, porque quando você divulga uma causa que está na mídia, qualquer coisa, normalmente vai ser um advogado que não é você. Mas isso aqui já é uma norma antiga da OAB, beleza. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Também uma norma aberta, pode ser qualquer coisa. 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Bom, isso aqui também já é uma proibição antiga.
5. Insinuar-se para reportagens e declarações políticas. Também é um negócio meio aberto que, enfim, o que é insinuar-se? Beleza. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Então isso aqui eu acho que é o ponto mais importante para a gente, quando a gente... Lembrando que a gente veio para cá a partir desse parágrafo que está falando sobre lives e vídeos ao vivo ou gravados na internet ou nas redes sociais, e ele disse que você pode fazer se você respeitar essas proibições. E aqui ele está falando que é a mesma proibição que se aplica caso você fosse numa reportagem televisionada. Então, você não pode, você tem que divulgar informação de forma educacional e instrutiva, sem fazer promoção pessoal e profissional. Basicamente seguindo aquele mesmo padrão do que vinha sendo falado na norma. Vedar pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Tá, tranquilo. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como um debate de caráter sensacionalista. Um pouco aberto também isso aqui. Mas é isso que está se referindo, é a isso que está se referindo aqui o parágrafo 3º. Vamos à frente. E lembrando aqui que sim, é permitida a participação do advogado em vídeos ao vivo gravados na internet ou na rede social, desde que respeitadas aquelas questões lá, instrutivo, não fazer promoção pessoal e tal, que a gente já falou. Artigo 6º. Fica vedada na publicidade ativa, lembrando que é aquela que você paga para aparecer para a pessoa sem ela buscar, qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do seu escritório, assim como uma menção à promessa de resultados ou à utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Vamos interpretar. Fica vedada na publicidade ativa. Na publicidade ativa. Ou seja, você faz um anúncio pago e bota para aparecer lá na tela da pessoa dizendo: meu escritório tem tantos metros quadrados. Meu escritório tem uma estrutura física com tantas salas. Meu escritório tem tais qualidades. E pago para aquilo ficar aparecendo para a pessoa sem ela pesquisar. Então, isso é vedado. Agora, imagine que você tem sua página e lá na sua página você coloca o endereço do seu escritório, você coloca o que é que tem no seu escritório, você bota uma foto do seu escritório e a pessoa vai lá buscar a sua página, abre, procura pelas informações e encontra as informações. Isso não é publicidade ativa, porque lá no início do provimento tem escrito o que é publicidade ativa e está dizendo que a publicidade ativa é aquela que você paga para aparecer quando a pessoa não procura. Então, lembre-se que, como eu disse, que é importante esses conceitos estarem definidos lá no início, porque isso aí já esclarece muita coisa aqui na interpretação do provimento. Então, mais uma vez, volto àquilo que eu fiz menção para vocês aqui em cima quando eu falei, que é permitido que você apareça e que você mostre o seu escritório, vedado na publicidade ativa, informações relativas às dimensões, qualidade ou estrutura física. Então, pessoal, eu percebo que às vezes confunde um pouco quando faz comentários sobre a norma de marketing, o que é que pode, o que é que não pode, e mistura uma coisa com outra. Você pode tirar sua foto do seu escritório, sim, tranquilamente. Você não pode pegar a dimensão, qualidade e estrutura, colocar na publicidade ativa e ficar mandando, pagando para aparecer para a pessoa sem ela procurar. Certo? Esclarecido isso, vamos para o parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Bom, vamos por partes. Essa parte de veiculação de veiculação de veículos, ostentação, não sei o que, eu acredito que esteja se referindo a casos que aconteceram com certa frequência nas redes sociais em relação a advogados que ficavam postando fotos ali com carros de luxo, não sei o que, eu sou o advogado top, não sei o que, tal. Não sei se vocês acompanharam, aqueles que são mais novos na profissão talvez não tenham acompanhado vários episódios que aconteceram nesse sentido, mas se não me engano, me parece que esses advogados sofreram penalidades da OAB na época e aí colocaram isso aqui no provimento impedindo essas postagens nesse sentido. É um pouco aberto, mas acredito que tenha sido direcionado para essas situações que aconteceram. Direcionado no sentido de dizer que isso é proibido para que não volte a ocorrer. Tá. E a promessa de resultados, isso aqui a gente já sabe, a questão da causa ganha, né, que
já é manjada, a gente sabe que não pode fazer, não pode prometer causa-ganha. E a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Então você divulgar lá, ó, ganhei o caso de fulaninho aqui, venha também para eu ganhar o seu. Imagino que seja isso. Artigo 7º. Considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas nesse provimento também se aplicam à divulgação de conteúdo que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Isso aqui eu achei muito aberto. Eu divulgo uma coisa na minha vida pessoal, mas pode atingir a OAB porque eu sou advogado, então eu tenho que restringir minha vida pessoal porque eu sou advogado, mas o que é que atingiria a OAB? O que é que eu achei muito aberto e achei um parágrafo, um artigo um pouco perigoso. Mas, bom, como nós estamos falando aqui de marketing jurídico, o que você vai fazer dentro da sua profissão, aquilo que você faz na sua vida pessoal, primeiro, que não se enquadra como marketing jurídico, e segundo, que vamos ver aí mais para frente o que é que a OAB vai entender como alguém que eventualmente fez algo na vida pessoal que atingiu a profissão, enfim. Isso aí eu acredito que deve ser utilizado de forma bem excepcional. Imagino eu, pelo menos. Já chegando para o final aqui, no artigo 8º ele vai falar dos coworkings, e ele vai dizer, olha, não é permitido vincular o serviço advocatício com outras atividades ou divulgação conjunta de tais atividades, salvo a de magistério, ainda que complementares ou afins. Ou seja, você não pode divulgar serviço advocatício com outra atividade de divulgação conjunta de tais atividades. O que é divulgar? Vou fazer lá um anúncio, sou advogado e sou advogado, minha página de advogado, eu faço um anúncio na página, tá lá, sou advogado e sei lá, sou advogado e contador, sou advogado e corretor de imóveis, sou advogado, enfim, são algumas das que são comuns de acontecer, né? E o pessoal normalmente bate nisso aí nos exemplos. Então, salva de magistério. Então, sou advogado e professor. Você pode divulgar. Parágrafo único. Não caracteriza infração ético-disciplinar o exercício da advocacia em locais compartilhados, coworking. Claro, né? A própria OAB, se bem que ali são espaços de coworking para profissionais que são todos advogados. Mas ela possibilita aqui nesse parágrafo, inclusive, o compartilhamento de escritório com profissionais de outras profissões. Nesse caso aqui, você pode fazer um coworking, por exemplo, com um contador, você pode fazer o coworking com um corretor, você pode fazer o coworking com a imobiliária, você pode fazer o coworking, pelo menos essa é a interpretação que eu estou fazendo do dispositivo. Locais compartilhados, coworking sendo vedada a divulgação da atividade de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa que compartilhe o mesmo espaço. Ou seja, eu posso ter lá um espaço de coworking que tem um advogado e um contador, mas na hora de divulgar eu não posso divulgar, olha, aqui a gente tem advogado e contador, vem aqui que você vai encontrar tudo nesse lugar. Então, na publicação você não pode divulgar em conjunto. Ressalvada a possibilidade de a fixação de placa indicativa no espaço físico em que se desenvolve a advocacia e a veiculação da informação de que a atividade profissional é desenvolvida em local de coworking. Então você tem lá a sua sala de coworking, que ali tem um contador, tem um arquiteto, tem um corretor, tem um engenheiro, e aí você bota lá na porta a sua plaquinha, advogado, OAB e tal, o espaço de coworking. Tá, tranquilo. Então, artigo 9º, fica criado o Comitê Regulador do Marketing Jurídico de caráter consultivo vinculado à diretoria do Conselho Federal, que nomeará seus membros com mandato concomitante à digestão. Aqui ele vai falar de comitê regulador, e eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso nesse vídeo, porque não é o propósito. O propósito é que a gente saber o que é que pode e o que é que não pode no marketing jurídico. Então aqui ele vai falar de fiscalização, quem é que vai fazer fiscalização, como é que vai ser a fiscalização, e aí quem tiver interesse pode parar e ler. Faz parte integrante do presente provimento anexo único que estabelece critérios específicos sobre a publicidade e fica revogado os anteriores. Aqui encerra, né? Aqui tem um anexo único. Anuários, aplicativos, responder jurídicas. Aí ele vai entrar em pontos aqui interessantes. Somente é possível a participação em publicações que indiquem de forma clara e precisa qual a metodologia e os critérios de pesquisa ou de análise que justifiquem a inclusão de determinados escritórios de advocacia ou advogado na publicação, ou ainda que indiquem que se trata de mera compilação de escritórios de advogados. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar anúncio ou aparições em publicações como contrapartida de premiação ou ranqueamento. Aqui ele está falando dos anuários. Aplicativos para responder consultas jurídicas. Aí a gente vem lá para a caixinha de perguntas que eu mencionei,
Os sites, como a gente tem aí, que já devem estar fazendo aplicativos, como aquele, você tem aí Resposta de Advogados, Jus Brasil e tal e tal. Não é admitida a utilização de aplicativo de forma indiscriminada para responder automaticamente consultas jurídicas a não clientes por suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional, representando mercantilização dos serviços jurídicos. Então, tá. A não clientes por suprimir a imagem, aplicativo de forma indiscriminada. Então, você responde lá por aplicativo, sem saber quem é, sem se identificar. Imagino que seja nesse sentido. Aquisição de palavra-chave, a exemplo do Google Ads. Permitindo a utilização de ferramentas de aquisição de palavra-chave quando responsiva a uma busca iniciada pelo potencial cliente, desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com ditames éticos. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de vídeo. Aqui sobre a questão de busca no Google e no YouTube, que a gente já havia comentado, você pode colocar lá a busca por palavra-chave para aparecer o seu anúncio, o site do seu escritório, desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com ditames éticos. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de vídeos. Tá. Veja que aqui a gente está falando de anúncio do escritório. Cartão de visitas. Deve conter nome ou nome social do advogado e o número da inscrição na OAB e o nome da sociedade, se integrante de sociedade. Pode conter número de telefone, endereço físico, eletrônico e QR Code que permita acesso aos dados do site. Pode ser físico e eletrônico. Então, isso aqui é básico. Cartão de visita, o físico, antigão, que todo mundo já usava, e agora você tem um cartão de visita digital, que você coloca lá seus dados e bota na sua rede social. Chatbot. Permitindo a utilização para fim de facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviços jurídicos, não podendo afastar a pessoalidade da prestação do serviço jurídico, nem suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. É possível, por exemplo, a utilização no site para responder as primeiras dúvidas de um potencial cliente ou para encaminhar as primeiras informações sobre a atuação do escritório, ou ainda como uma solução para coletar dados, informações ou documentos. Então, o chatbot é o quê? Aquela mensagem automática no WhatsApp. Quando seu cliente fala com você, tem lá a resposta automática, dizendo quais o robozinho, né? Dizendo quais documentos você vai precisar. Enfim, isso aqui que ele discrimina. Tranquilo, achei bem razoável essa vedação aqui, que é mais para dizer assim, olha, você não pode acabar a pessoalidade. Você vai colocar o robozinho ali para fazer algumas tratativas, mas depois você tem que aparecer como profissional para atender o cliente. Correspondências e comunicados, mala direta. O envio de cartas e comunicações em uma coletividade, mala direta, é expressamente vedado. Somente é possível o envio de cartas e comunicações se destinadas a clientes e pessoas de relacionamento pessoal, ou que os solicitem ou os autorizem previamente, desde que não tenham caráter mercantilista, que não representem captação de clientes ou que não impliquem oferecimento de serviço. Isso aqui, velho, já existia. É o tal do e-mail. Aquela lista de e-mail. Você pode enviar um e-mail já para o seu cliente, você pega e faz uma lista lá de e-mail, faz um e-mail e manda para todos os seus clientes. Você pode mandar se destinado a cliente, se pessoa de relacionamento pessoal ou que solicitem ou autorizem previamente. A pessoa entra lá no seu site e se cadastra para receber informações sobre o tópico tal. E aí ela entra lá na sua lista de e-mail. Desde que não tenha um caráter mercantilista. Então volta aquele negócio, o seu e-mail vai ser informativo, você não pode mandar lá o e-mail, me contrate aqui para isso aqui e mandar para 100 pessoas da sua lista. E que não representem captação de clientes e não impliquem oferecimento de serviço. Então é isso aqui que a gente falou. Basicamente, você pode fazer a sua mala direta, que é o envio de e-mail ou por outro aplicativo para uma lista, desde que sejam clientes, pessoas de conhecimento pessoal ou que a pessoa tenha se cadastrado para receber aquela informação. Criação de conteúdo, palestras, artigos e ferramentas tecnológicas. Deve ser orientada pelo caráter técnico e informativo, sem divulgação de resultados concretos obtidos, clientes, valores ou gratuidade. Podem ser utilizadas com a finalidade de auxiliar os advogados a serem mais eficientes em suas atividades profissionais, sem suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. Então, podem ser utilizadas com a finalidade de auxiliar os advogados a serem mais eficientes em suas atividades profissionais, sem suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. Então é isso que a gente está fazendo aqui, dando informação sobre o provimento, analisando o provimento, para que vocês possam melhorar sua atuação como profissionais. Grupos de WhatsApp. Permitida a divulgação por meio de grupos de WhatsApp, desde que se trate de grupos de pessoas determinadas.
das relações do advogado ou do escritório de advocacia, seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina do presente provimento. Então é permitido desde que respeite as normas. Ok. Lives nas redes sociais e YouTube. É permitida a realização de lives nas redes sociais e vídeos no YouTube, desde que seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética do presente provimento. Então a gente já tinha falado lá no início, sua live pode fazer tranquilamente. Aqui. Patrocínio e impulsionamento em redes sociais. Patrocínio e impulsionamento nas redes sociais. Petições, papéis, pastas e materiais de escritório. É permitido desde que não se trate de publicidade contendo ofertas de serviço. Pode conter nome e nome social do advogado da sociedade, endereço físico, eletrônico, número de telefone e logotipo. Então você pode ir lá fazer o patrocínio e impulsionamento nas suas redes sociais, como nós já havíamos falado. Petições, papéis, pastas e materiais de escritório. Pode constar o nome social do advogado. Ah tá, eu li aqui junto, né? Tá, vamos lá. Patrocínio e impulsionamento em redes sociais. É permitido desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços. Beleza, a gente já tinha falado, é possível o impulsionamento e o patrocínio. Aqui outro tópico. Petições e papéis, pastas e materiais de escritório. Você pode colocar na sua petição, nos seus papéis, nas suas pastas e nos materiais do escritório, nome e nome social do advogado da sociedade, endereço físico e eletrônico, número de telefone e logotipo. Ok. Placa de identificação do escritório. Pode ser afixada no escritório ou na residência do advogado, não sendo permitido que seja luminosa, tal qual a que se costuma ver as dimensões da fachada do escritório ou residência, sempre respeitando os critérios de descrição e moderação. Ou seja, você não pode colocar um outdoor luminoso na frente do seu escritório, mas você pode ter sua plaquinha sem iluminação. E redes sociais. É permitida a presença nas redes sociais desde que seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina e do presente provimento. Então, resumindo, pessoal, é possível fazer o marketing jurídico, o provimento permite e regulamenta. É possível fazer conteúdo pago, tanto a pessoa pesquisando quanto a pessoa não pesquisando, e você pagando para aparecer o conteúdo para a pessoa sem ela pesquisar, desde que seja um conteúdo informativo, com conteúdo técnico, visando instruir, e não uma oferta de serviço. Não pode conter valor do honorário, não pode conter oferta do seu serviço, não pode conter promessa de ganho de uma causa, não pode conter a captação, que é a chamar a cliente para contratar com você naquele anúncio. Então você vai fazer o seu anúncio lá com o seu conteúdo. Você pode ter sua rede social, você pode fazer seus anúncios, você pode postar as fotos do seu escritório, lembrando que nos anúncios pagos de publicidade ativa, que são mostrados para a pessoa sem ela buscar, você não pode colocar as dimensões, nem qualidade e estruturas do seu escritório para ficar mostrando para a pessoa sem ela procurar. Mas você pode postar sua foto, a foto do seu escritório na sua rede social, pode postar seus vídeos, pode fazer lives, pode participar de lives e pode fazer vídeos gravados com conteúdo informativo, desde que respeitando todas as normas. E, basicamente, são esses os pontos principais aqui do provimento. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse provimento, alguma discussão a acrescentar, deixa aqui nos comentários, que a gente pode, inclusive, debater nos comentários ou fazer outro vídeo comentando outros aspectos. Mas eu encerro o vídeo aqui dizendo que eu achei esse provimento muito proveitoso. Muito embora ainda tenha algumas questões que ficam um pouco abertas, ainda faz algumas menções a normas antigas e fica algumas vezes um pouco contraditório em alguns pontos, mas é um provimento que veio a agregar muito, que uniformizou uma situação que vinha sendo tratada de forma divergente nos estados e causando problema, porque essa falta de segurança é problema, e nos permite atuar e fazer nosso marketing jurídico de forma ética e sabendo que está fazendo de forma ética, sem ficar com medo de receber um par de alguma coisa sem saber de onde é que veio. Então aqui você sabe que você pode fazer tranquilamente se você respeitar tudo isso que está aqui no provimento. Então tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que dá para trabalhar no seu empreendedorismo jurídico em cima do provimento aqui de marketing. Se você tem interesse nesse conteúdo de prática jurídica, empreendedorismo jurídico, psicologia aplicada ao direito, prática no processo, mais uma vez eu te convido para nos acompanhar e se inscrever aqui no canal. E até os próximos vídeos.